Bom, prezados, boa tarde. É com muita honra e satisfação que dou início aos trabalhos do painel 27 do 7º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, organizado pela ABDF. E, inicialmente, gostaria de agradecer à ABDF pelo convite para participar do Congresso, na pessoa do professor Heleno Torres, do Gustavo Brigagão, e gostaria também de agradecer ao pessoal da organização do evento, na pessoa da Ana Carolina Manguilô, do Roberto Duque Estrada, a Bechara, a Catão, entre outros, além, é claro, de agradecer a Daniele Brigagão e a Andara, que ajudaram muito a gente durante o evento. O nosso painel vai falar sobre a tributação dos residentes no Brasil em aplicações financeiras, entidades controladas e trusts no exterior. Seguindo o protocolo, eu farei uma breve apresentação dos nossos palestrantes, a começar pela doutora Ana Cláudia Utume. A doutora Ana Cláudia é membro do IFA Supervisory Board e vice-chair do WIN Global Committee, sócia de Utume Advogados, membro da NYU International Tax Program, professora do mestrado do IBDT e da Universidade de Zurique e chair do STEP Brasil. A doutora Ana Cláudia vai tratar do tema CFC para as pessoas físicas e substância de entidades offshore. Nessa apresentação, a doutora Ana Cláudia traçará um panorama da tributação atual dos residentes no Brasil, que possuem empresas no exterior, chamadas offshores, abordando as possíveis mudanças na legislação tributária previstas na medida provisória 1171, que está atualmente em trâmite no Congresso Nacional. Na sequência, teremos a apresentação do Dr. Gustavo Haddad. O Dr. Gustavo Haddad é professor de cursos de pós-graduação no INSPER e no IBDT, ex-membro do CARF, doutorando pela Universidade de São Paulo e sócio do Lefosse Advogados. O Dr. Gustavo vai tratar do tema tributação na alienação de bens no exterior por pessoa física, assunto que também é objeto de alterações na legislação promovidas pela MP 1171. Na sequência, teremos a apresentação do Dr. Bruno Peixoto. O Bruno é sócio de BP Tax Advisory e International Tax Consultant, graduado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, com LLM pela NYU. O Bruno Peixoto discorrerá sobre o tema paraísos fiscais, lista e consequências. A questão dos paraísos fiscais permeia todas as apresentações que nós veremos aqui, seja com relação à tributação de investimentos diretos no exterior por pessoa física, investimentos através de offshores e investimento através de trust. E, por fim, teremos a apresentação da doutora Priscila, que é advogada tributarista, com LLM em Direito Tributário Internacional, especialista em tributação de pessoa física e membro do STEP. A doutora Priscila tratará sobre o tema estruturação de trusts e efeitos na tributação para o imposto de renda da pessoa física. Em sua apresentação, a doutora Priscila fará uma breve introdução sobre a figura dos trusts e também tratará da tributação dos trusts com base no disposto na medida provisória 1171. Portanto, o nosso painel tratará de temas de suma importância para residentes no Brasil que possuem investimentos e ativos no exterior, que é um tema super quente no momento, que está em tramitação no Congresso Nacional e nossos palestrantes terão a oportunidade de abordar aqui. E, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu não poderia deixar de dizer uma questão particular aqui. Eu fiquei muito feliz quando eu soube do painel que a gente ia fazer aqui com o doutor Gustavo e com a doutora Ana Cláudia, porque eu tive o privilégio de trabalhar com os dois, e para mim é uma grande honra, satisfação poder estar aqui nesse painel com vocês, tenho uma grande admiração ao pessoal, e, enfim, tenho certeza que teremos uma boa aula aqui hoje, aprendi bastante, aprendo até hoje, e, sem mais delongas, passo a palavra para a doutora Ana Cláudia, para que ela possa fazer a sua palestra. Doutora Ana Cláudia, a palavra é sua. Boa tarde a todos, uma honra estar aqui, ainda mais ao lado de queridos amigos, de pessoas que eu conheço há tanto tempo. Você acabou de lembrar uma coisa, né, uma rusga entre o Gustavo e eu, ele que te roubou do Tosini de mim. Mas, mesmo assim, Gustavo, é um prazer estar do teu lado. Sem mágoas, sem mágoas. Mas um prazer estar aqui, realmente agradeço aí a oportunidade, a organização maravilhosa desse congresso. Realmente, além de nós aqui, a gente tem que lembrar
que são mais de 1.500 inscritos no online, até por isso que não dá para ficar esperando mais gente chegar, né, do almoço aqui. E falar dessa questão do tema da tributação de entidades fora do Brasil é algo que realmente a gente já vem discutindo há diversos anos. E há diversos anos a gente fica sempre discutindo quando é que o Brasil vai entrar na mesma tributação que outros países aplicam. Então, a gente vai falar um pouco da tributação do CFC, né, para mostrar para vocês também o que está em discussão no Congresso Nacional. Claro, a gente está acompanhando aí as discussões quanto à política, né, nos jornais e tudo mais, com uma certa até algumas pessoas um pouco céticos quanto à aprovação, mas o que eu diria é que, se não aprovarem agora, junto com a medida provisória 1172, vão aprovar logo. Não é algo que o Brasil vai demorar muito para implementar, queiramos ou não. Queiramos ou não. Tá? Então, vou começar comentando aí com vocês que o CFC diz respeito a quê? É uma sigla do Controlled Foreign Corporation, que é o quê? Que é justamente um regime que é adotado por diversos países de tributar automaticamente os investimentos fora do seu país, as rendas auferidas em investimentos fora do seu país, especialmente quando a empresa investida fora do país é uma empresa em paraíso fiscal ou uma empresa do que a gente chama de renda passiva. São as duas situações que são consideradas aí como gatilhos para a tributação automática. Daí vocês vão perguntar, mas e os outros investimentos? Os outros investimentos não são tributados? São, mas a maior parte dos países, justamente estimulando a internacionalização das empresas e dos recursos do seu país, né, em atividades operacionais, normalmente colocam a parte de atividades operacionais como tributável somente quando da distribuição do lucro. Então, se por acaso eu invisto numa empresa que é operacional, aí a maioria dos países diz, você só vai pagar imposto aqui quando houver a distribuição do lucro, que é uma situação diferente do que a gente tem no Brasil. No Brasil, o que a gente tem é não ter hoje CFC para a pessoa física e ter um CFC muito amplo para a pessoa jurídica, que pega, inclusive, situações aí de investimentos operacionais. A regra de CFC brasileira é a razão pela qual, desde os anos 80, a gente não tem novas multinacionais. Se a gente pega as multinacionais brasileiras, são as mesmas de sempre. Então, essa regra realmente acaba prejudicando a internacionalização. Mas, se eu olho isso do ponto de vista também internacional, uma das coisas que é muito discutida na regra CFC é a questão de como é que eu provo que é uma empresa operacional ou não. Na medida que eu mostre que aquela empresa tem efetivamente funcionários, ela tem clientes, tem atividade operacional, então isso é uma empresa de renda ativa. E, normalmente, uma das análises que se faz é justamente o que existe dentro da empresa. Se eu tenho uma empresa que não tem funcionários, uma empresa que não tem, aí tem um administrador, mas não tem mais nada, normalmente isso acaba puxando para a renda passiva, porque se considera que é uma empresa aí que não tem a substância econômica. E a gente vê aí, a gente vai tratar, o doutor Bruno vai tratar isso um pouco mais a detalhe, da questão de que tantos e quantas jurisdições vêm cada vez mais exigindo que se tenha substância local. Agora, entrando na questão aí da tributação do CFC, da tributação CFC, para pessoas físicas. A gente teve a edição da medida provisória 1171. A medida provisória 1171, ela caduca agora no final desse mês, e até agora não houve sequer a instalação de comissão mista para avaliação. Ou seja, ela vai efetivamente caducar. Não tem dúvida que ela vai entrar aí para caducar. Estava todo mundo esperando que, na sequência da medida provisória caducar, o governo iria apresentar um projeto de lei para tratar do assunto. E aí, na semana passada,
o que acabou acontecendo foi que, no relatório da medida provisória 1172, que trata aí do aumento do salário mínimo, vieram também as disposições da tributação do lucro do exterior. E aí, porque a gente não vai mais falar da MP 1171, mas sim do projeto de conversão da MP 1172. Né? Então, houve essa, houve essa manobra, que tem uma certa, que num primeiro momento, antes de começar essa discussão aí da parte política, né, entre anteontem e hoje, queria nos parecer que haveria aprovação, porque a MP 1171 ela era de relatoria do Senado. A MP 1172 é de relatoria da Câmara dos Deputados. Então, nos pareceu que, olha, eles tiraram de uma MP que era a relatoria do Senado, jogaram para a MP de relatoria da Câmara, então tem uma chance maior de passar. Mas, de fato, vamos ver o que vai acontecer. Né? Ninguém pode ainda prever o que vai ser feito. Mas, agora, também é fato que a inclusão na MP 1172 implicou mudanças no texto original. Mudanças derivadas, inclusive, de diversas discussões, né, que a gente acabou participando. O Gustavo, eu, a Priscila, já venho participando de uma série de discussões com a Secretaria Especial de Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, né, e houve aí mudanças aí importantes. E dentro dessas, em relação a essas mudanças, vamos dizer, a base do texto acabou sendo mantida e houve aí algumas mudanças aí para melhor. Ontem mesmo o Gustavo e eu estávamos aí numa reunião com o doutor Daniel Lória, da Secretaria, falando de alguns pontos que a gente acha que ainda merecem reparos aí no texto que veio. Entrando no texto, o que acontece na medida provisória 1172? Né? Primeiro, é criado um novo imposto de renda, uma nova base, não nova base, na verdade, novas alíquotas do imposto de renda, uma nova tabela progressiva. Uma tabela progressiva que vai de 0 a 22,5, mas que a gente acaba falando que vai ser o IR exterior de 22,5, que nem quando a gente fala IRPF de 27,5. Né? São várias faixas, mas por quê? O 22,5 é a partir de R$50 mil, que dá $800 por mês de renda. Então, acaba sendo aí um patamar bastante baixo aí. Na questão das entidades investidas fora do Brasil, né, o que a gente tem hoje e o que vai ser? Hoje, eu tenho tributação nos lucros da empresa investida? Sim, eu tenho. Quando? Quando há a disponibilização desse lucro. E aí eu tributo com base na tabela progressiva normal, 27,5. Né? Inclusive, eu aprendi ao longo da vida, trabalhando aí com famílias empresárias, que a gente não pode perguntar se distribui lucro. Por quê? Ninguém distribui lucro. Você distribui lucro? Não. Mas tem lá 2 cartões de crédito pendurados, vai comprar uma obra de arte que acha lindo, manda transferir o dinheiro da conta da empresa, né, vai pagar a viagem em volta ao mundo para a família, paga de lá. Então, por isso a gente fala disponibilização, tudo isso, todos esses usos pessoais, claro que são disponibilizações aí do lucro. Então, eu tenho um regime que é um regime de caixa, de disponibilização, lembrando que esse regime de caixa independe da efetiva transferência do dinheiro para o Brasil. Então, tirei o dinheiro da empresa disponibilizei em qualquer lugar do mundo, a gente tem uma tributação em bases universais, tributa-se. Então, primeira questão, não é verdade que o lucro do exterior das pessoas físicas que investem em empresas não é tributado, porque eu vi vários artigos de imprensa dizendo não é tributado. É tributado sim, mas é tributado no momento da disponibilização. E a MP, o que ela vai mudar? Ela vai trazer esse momento da disponibilização para 31 de dezembro de cada ano, mesmo que não haja disponibilização. Eles não estão mexendo no lucro já auferido até 31 de dezembro desse ano. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, quando avaliou o lucro do exterior da pessoa jurídica brasileira, falou: aplicar sistemática nova para lucro velho é retroatividade. Então, eles não estão
fazendo isso justamente porque o Supremo assim decidiu. E tem, portanto, uma piora. Em vez de eu ficar com aquele lucro postergando a tributação, eu vou tributar em 31 de dezembro de cada ano. Agora, tem uma melhoria. Ao invés de pagar 27,5, eu vou pagar 22,5. Então, de fato, vai ter vai ter aí uma situação que vai piorar, mas vai ter coisa também que vai aí melhorar. E quando eu falo de lucro, que lucro que eu estou falando, né? O lucro a ser tributado automaticamente, ele é o lucro contábil. E é o lucro contábil com base na contabilidade brasileira. Ou seja, se eu tenho uma empresa fora do Brasil que já faz a contabilidade no exterior, eu tenho que fazer nova contabilidade? Pelo que está aqui, sim. Agora, é uma contabilidade que eu vou fazer em moeda estrangeira, não há obrigação de fazer essa contabilidade em reais. O que também acaba com uma outra falácia. Muita gente está com medo que a valorização cambial do principal, tá, investido seja tributado ano a ano. Não vai ser, porque eu vou pegar o lucro, o resultado em moeda estrangeira, é isso que vai ser aí objeto da tributação. E independente de ser um lucro que a gente chama de realizado ou não realizado. O que é o lucro realizado? É o lucro efetivamente apurado na liquidação de uma aplicação financeira, por exemplo. Lucro não realizado, valorização a mercado de um ativo que eu não vendi. É só uma valorização contábil, mas ainda não vendi, então não é realizado. Né? Mas hoje... E isso foi um ponto que a gente discutiu bastante, mas hoje a tributação é tanto do realizado quanto do não realizado. Né? O que ele está excluindo da tributação? Ele está excluindo justamente a questão do lucro que seja oferido a partir de empresas brasileiras. Se embaixo da offshore eu tiver participação em empresa brasileira, esse lucro da brasileira não vai ser tributado, de novo. E, além disso, aquilo que for renda de fonte brasileira que tenha sido tributada a pelo menos 22,5. A gente conversando com o doutor Daniel, quis nos parecer que o que ele queria dizer é que se eu tiver renda de fonte brasileira na empresa offshore, ou seja, eu investo no exterior e a minha empresa investe no Brasil, que esse rendimento não seria tributado de maneira nenhuma. Mas, da forma como ficou o texto, se a offshore paga 15%, por exemplo, no Brasil, né, eu teria que pagar mais 22,5%. Isso é algo que ele ficou aí de ajustar. Né? E outra coisa é que esse lucro ele vai ser individualizado por entidade, ou seja, se eu investir em 5 empresas, eu vou tributar o lucro de cada uma das empresas sem consolidação. Ou seja, se 4 têm lucro, uma tem prejuízo, que ultrapassa o lucro das outras 4, eu vou pagar imposto nas 4 e o prejuízo daquela quinta eu vou poder usar em períodos subsequentes, eu não vou poder usar no mesmo momento. Aliás, outro ponto, aí assim, a esperança de mudar é quase nenhuma, que é a questão dos prejuízos. Prejuízo auferido até 31 de dezembro de 2023 vai ser literalmente perdido. E o prejuízo apurado a partir de 2024 é que vai poder ser compensado com outros lucros da mesma entidade. E que entidades são essas que vão ter a tributação automática? São as entidades que são controladas, tá? Controladas fora do Brasil. Tá? E o controle pode ser individualizado ou controle compartilhado. Né? O controle compartilhado, se eu participo, se eu não tenho 50% mais um das ações com direito a voto, mas eu participo de um acordo de acionistas. Então, eu sou controladora. E, além da questão do controle, que essa empresa ou esteja em paraíso fiscal ou tenha renda passiva acima de 60%. Essa questão da renda passiva é bastante importante, porque não basta tirar a empresa controlada de paraíso fiscal. Eu vi muita gente mudando a empresa aí para jurisdições, Luxemburgo, para Reino Unido, para o Canadá. Mas se tem renda passiva, continua sendo sujeita à tributação automática. E quando se fala em entidade, não são só empresas. São empresas, fundos de investimento, fundações, entidades despersonificadas como partnerships. Então, é bem amplo. E o que é a renda ativa? Né? A renda ativa própria
só um aviso. O tempo esgotou, mas eu combinei com os painelistas aqui, né, que eu vou falar um pouco mais para dar essa base para vocês aqui do painel. E a renda ativa própria, o que foi definido, foi trazer a definição aí da pessoa jurídica, da tributação em bases universais da pessoa jurídica, né? Então, a renda passiva, o que é renda passiva é royalties, juros, dividendos, etc. E aí tem algumas exceções, né? A exceção, se eu participar fora do Brasil de uma entidade que é uma instituição financeira, claro, intermediação financeira, juros, está dentro da atividade operacional ativa. E se eu sou uma holding que participo de entidades operacionais embaixo, aí a renda de participação societária nessas empresas operacionais vai ser renda ativa e não renda passiva. Então, essa mudança aí, tanto de instituição financeira quanto renda ativa indireta, foram 2 pontos que vieram aí na MP 1172, que não estavam aí na MP 1171. Portanto, se eu quero ter uma tributação com base no regime de disponibilização, no regime de caixa, teria que ser uma empresa no qual as pessoas físicas não tenham controle, né? Uma empresa que esteja fora de paraíso fiscal, tenha renda ativa própria acima de 60%. Então, não é fácil colocar a empresa para fora do regime da tributação automática, se a gente for ver a realidade dos investimentos brasileiros aí no exterior, né? Então, vamos dizer, o que eu tenho aí de pontos positivos nessa tributação toda, só para fazer um sumário, eu tenho de positivo a questão de que a tributação do lucro da entidade no exterior, né, das entidades no exterior, baixa de 27,5% para 22,5%, né? Pontos negativos, eu tenho tributação automática em 31 de dezembro de cada ano, independentemente aí da efetiva realização do lucro, isso é uma coisa que nos preocupa muito, e também o descarte dos prejuízos anteriores, né, a 31 de dezembro, assim, a 1º de janeiro de 2024. Esse prejuízo vai ser aí descartado. E um ponto bastante preocupante é a falta de consolidação se eu tiver mais de uma empresa fora do Brasil, porque aí, se eu tiver mais de uma empresa fora do Brasil, uma delas está com prejuízo, eu vou pagar imposto nas que estão com lucro sem deduzir o prejuízo daquela, e o prejuízo daquela eu só vou poder usar com lucros futuros de mesma natureza. Então, o regime CFC que o Brasil está propondo, ele guarda a semelhança com o CFC do exterior pelo fato dele pegar empresas em paraíso fiscal, pelo fato dele exigir renda ativa própria, né? Mas, de qualquer maneira, tem a preocupação dos prejuízos, tem a preocupação da tributação isolada por entidade, né? Não poder fazer uma consolidação. A questão dos lucros não realizados é outra preocupação. Tem muita família que tem investimento em private equity, por exemplo, que eles não podem nem sequer mudar quem é o investidor. Muitas vezes você assina lá que você vai ficar com aquele investimento, abraçado com aquele investimento por 10 anos, 15 anos. Né? Então, essa questão do lucro não realizado pode ser um problema bastante importante e, de fato, a gente precisa ver aí, agora, a semana que vem vai ser decisiva aí nessa questão de aprovar ou não essa legislação, porque na outra semana já tem, já caduca a medida provisória 1171. Então, falta pouco tempo aí para a gente ver quais são as cenas dos próximos capítulos. E eu não tenho dúvida que, se não aprovar na MP 1172, vai voltar como projeto de lei. Vai voltar como projeto de lei, inclusive, o governo quer que, se vier como projeto de lei, entre no regime de urgência, né, para daí ter uma tramitação no Congresso Nacional mais célere. Então, em grandes linhas, é isso que está trazendo a MP 1172 agora, né, em matéria do lucro da tributação aí,
das entidades. Agradeço aí a atenção, volto a palavra para o doutor Antenori. Obrigada. Obrigado, Ana. Bom, foi ótima a apresentação, deu para mostrar muito mais do que só um pano de fundo aí dessa mudança importante que a gente tem na legislação. O fato é que, antigamente, a gente tinha um regime para tributação de investimentos no exterior de pessoa física que era muito simples, só na disponibilização, e hoje em dia, como vocês puderam ver, a coisa ficou muito mais complicada. A gente tem a tal da regra de antidiferimento, que ela agora, então, não vai ser mais vai ser automático todo ano. E, com isso, vem todos esses detalhes aí que a doutora Ana falou e que a gente tem muito aqui, os tributaristas, que estudar. Bastante trabalho também para os tributaristas. Mas vamos lá. Uma outra coisa curiosa também, Ana, que esse 22,5% da alíquota é a mesma alíquota que a gente tem no Brasil para renda fixa. Então, enfim, é curioso, assim, para quem tem rendimento, fazer um comparativo com o rendimento no exterior e o rendimento que se tem aqui no Brasil, renda fixa. Mas, enfim, só alguns pontos aqui para tentar contribuir. E eu passo a palavra para o doutor Gustavo, que vai falar sobre a tributação na alienação de bens no exterior por pessoa física. Doutor Gustavo, por favor. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Rio. Queria agradecer à BDF, na pessoa do professor Heleno, do Dr. Gustavo Brigagão, pelo convite para estar aqui. Agradecer os meus colegas de painel, Ana, Bruno, Priscila, o Antenori, que é conhecido também dos que o conhecem com carinho como Tato. Então, se alguém aqui falar Dr. Tato, é o Antenori. Obrigado pelas palavras no começo. Eu vou tratar de algumas questões relativas ao regime tributário de ganho de capital e tributação de aplicações financeiras das pessoas físicas. A medida provisória 1171 e o projeto de lei de conversão da 1172 também promovem alterações nesse regime. A minha ideia é tratar do regime atual, explicar o que é que essas mudanças trariam de distinção ou de diferença em relação ao regime atual. E depois eu selecionei alguns casos práticos da experiência para mostrar e ilustrar a discussão de alguns desses pontos relacionados ao regime do ganho de capital da pessoa física. E eu começo muito rapidamente, só para a gente relembrar um pouco os fundamentos aqui. Nós estamos tratando, nessa parte aqui do painel, de ganho de capital. E ganho de capital é aquela renda que costuma ser vinculada à apreciação de valor de um bem ou de um direito. O fundamento na lei complementar da tributação do ganho de capital é o inciso 2 do artigo 43 do CTN, aquele que, quando a gente estuda imposto de renda, trata dos acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso 1. O inciso 1 é produto do capital, renda ou trabalho. Esse é o fundamento na lei complementar para tributar o ganho de capital, e a legislação brasileira de pessoa física, historicamente, desde a década de 40, inclui os ganhos de capital em geral no campo de incidência do tributo, e normalmente com uma tributação separada da tributação anual aplicável aos demais rendimentos. Vocês vão ver que essa tradição não é alterada pela MP 1171, mas ela cria mais um regime, além do regime que existe hoje. Eu vou falar disso daqui a pouco. E o segundo fundamento importante é que nós estamos tratando aqui de tributação de pessoa física. E na tributação de pessoa física, o princípio da realização, a ideia de que você só tributa quando a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, ele se traduz em o legislador identificar o momento crítico para tributar o ganho de capital. Esse momento é aquele que a gente vê na legislação: alienação, liquidação, resgate, vencimento. No regime de pessoa física, a lei brasileira, historicamente, e agora ela vai inaugurar uma exceção, se passar a MP 1171, ela historicamente se prendeu a uma versão bem forte do princípio da realização, a ideia da disponibilidade financeira. A gente fala, a pessoa física é tributada pelo regime de caixa. Isso quer dizer o nível mais elevado de exigência de realização para poder tributar renda. E continua sendo assim, em geral, para a pessoa física e para o ganho de capital, mas se a MP for aprovada, a gente inaugura uma exceção a essa tradição histórica do Brasil. Como a Ana explicou, os lucros das controladas passariam a ser tributados automaticamente, o que é um desvio ou uma exceção à história do imposto de renda de pessoa física brasileira, que foi sempre tributar
a renda efetivamente percebida, né? Essa expressão na legislação, renda percebida, significa regime de caixa. Para o ganho de capital, e é o que eu vou tratar agora, a ideia de que a tributação só acontece no momento do recebimento, ela existe no regime atual, e eu vou começar... Está dando para escutar? Tá. Eu vou começar com o regime atual e depois vou falar das mudanças. No regime atual, há uma única, para usar uma expressão tradicional da doutrina, uma única cédula, que os mais antigos aqui devem lembrar que o imposto de renda tinha cédula A, B, C, D, faz muito tempo, isso não é nem da minha época, nem na época da Ana, nem de ninguém aqui. Mas havia cédulas, isso que hoje a gente chama de tributação de ganho de capital, tributação de aplicação financeira, esses regimes distintos, cada um era chamado de cédula. Por isso que na doutrina internacional se fala de tributação cedular. O ganho de capital e os rendimentos de aplicação financeira, hoje, no regime atual, são tributados do mesmo jeito, numa mesma cédula, que esse regime é previsto numa medida provisória já da época do governo Fernando Henrique, e, basicamente, a diferença entre valor de alienação e custo de aquisição, ou seja, a apreciação do valor do bem, é tributada como ganho de capital por essa tabela progressiva que vocês estão vendo aqui, que é muito mais generosa que a tabela progressiva que a Ana mostrou. Vocês veem que até 5 milhões de reais, o ganho é tributado a 15%. Esse regime se aplica para qualquer ganho de capital na alienação de bens e direitos no exterior e também, atualmente, para ganhos, rendimentos decorrentes de resgate de aplicação financeira no exterior. Então, hoje a gente tem um regime único, ganho de capital de bens no exterior, aplicação financeira no exterior, tabela progressiva, 15 a 22,5, uma progressividade muito mais, com perdão do pleonasmo, progressiva, muito mais generosa. A primeira faixa é uma faixa que abarca um montante razoável de ganho. Além disso, o regime atual tem uma peculiaridade, segundo a qual o ganho de capital é calculado em reais ou em moeda estrangeira, dependendo da origem do recurso utilizado na aquisição. Então, se eu compro ações de uma empresa nos Estados Unidos listadas em bolsa, não vou falar nenhum nome, mas tem várias. Se eu compro estas ações com recursos que eu auferi aqui no Brasil, mando um dinheiro para fora, o custo de aquisição para fins de calcular o ganho de capital nesta alienação futura é o valor que eu paguei convertido para reais hoje. Paguei $100. Hoje, câmbio 1 para 5. No dia que eu vender, o câmbio está 1 para 6. Eu vou oferir um ganho correspondente à variação cambial. Se, por outro lado, eu tiver comprado essas mesmas ações com algum rendimento que eu oferi em moeda estrangeira, no exterior, prestei um serviço para um cliente no exterior, ele, na pessoa física, ele me pagou honorários em moeda estrangeira, os mesmos $100. Eu peguei esses mesmos $100 e comprei as ações nos Estados Unidos. Daqui um ano eu vendo por $100, o ganho de capital, nesse caso, é calculado em moeda estrangeira, a variação cambial não produz efeito fiscal, ela não é tributada. Esse é o regime atual. Eu vou explicar mais para frente, a medida provisória elimina esse critério. A partir da medida provisória, isso no começo, na primeira redação, não estava claro, veio no Perguntas e Respostas, e agora está bem claro na redação mais nova, isso vale para o ano que vem. A partir desta mudança, o custo de aquisição será sempre em reais. Além disso, no regime atual, as perdas geradas ou incorridas numa determinada alienação ou numa determinada aplicação financeira não são compensáveis com ganhos. A tributação é isolada do ganho, sem possibilidade de utilização das perdas. Daí porque uma das razões que justificam o uso da estrutura de entidade controlada no exterior, que a Ana explicou, é a possibilidade de compensar ganho e perda ao nível desta pessoa jurídica. Mas quando a aplicação é direta pela pessoa física, ela pode oferir ganho numa operação e no mesmo mês ela ofere uma perda. O nosso regime atual não permite que perdas e ganhos se misturem. Por último, que eu acho que vale a pena só pontuar do regime atual, é esta previsão que
a medida provisória também revoga, que é uma característica bem brasileira, não é comum esta isenção com este formato no direito comparado em outros países. E essa previsão estabelece o seguinte, que se um determinado bem ou uma aplicação financeira foi adquirida quando a pessoa física era não residente, então ela era inicialmente não residente, depois ela se muda para o Brasil, adquire residência, o ganho de capital na alienação daquele bem adquirido na condição de não residente, ele não é tributado no Brasil no momento da alienação, independente do período de incidência deste ganho. Então, a pessoa comprou 2 anos antes de se mudar e vende 5 anos depois de se mudar. O ganho de capital correspondente ao período de 7 anos, hoje, pela legislação atual, é isento de tributação. A medida provisória e o PLV 15 revogam esta isenção, também a partir de 2024. Então, regime atual, principais características: uma cédula única, ganho de capital e aplicação financeira tributados sobre o mesmo regime, uma tabela progressiva mais generosa e com mais espaço entre as faixas, e algumas características específicas para neutralizar o efeito da variação cambial decorrente ou envolvida na alienação do bem ou direito. O que o novo regime, o que a medida provisória e o PLV 15 fazem em relação ao regime de ganho de capital de aplicação financeira? Elas criam uma nova cédula, um novo regime. Então, o regime atual é mantido para bens e direitos em geral no exterior, inclusive participações em entidades controladas. Então, aquela entidade controlada de que a Ana tratou na palestra dela, quando ela é alienada, ou quando as cotas, ações daquela entidade são alienadas, o regime aplicável hoje e o futuro é o de ganho de capital geral, aquela tabela de 15 a 25, a que eu acabei de mostrar, com elevada progressividade. Mas a MP cria agora uma nova cesta para tributar rendimentos de aplicação financeira. Esses rendimentos de aplicação financeira, e a definição de aplicação financeira na MP é bastante ampla, inclui, inclusive, participações em entidades não controladas. A tributação passa a ser anual. Hoje, no regime do ganho de capital, a tributação é mensal. Cria-se esse regime de aplicação financeira. Desculpa, a gente tem alguma coisa aí que fica entrando na tela. É só lá? Ah, vocês não veem. Que ótimo. Bem melhor, então. Eu achei que vocês estavam vendo o vermelhinho, ia ficar ruim. Então eu vou olhar para lá, porque senão eu fico vendo vermelho. A MP cria esse novo regime para aplicação financeira, mantém o regime de ganho de capital para tudo o que não for aplicação financeira. E no regime de aplicação financeira a gente tem o quê? Primeiro, alíquota de 0 a 22,5, mas na prática 22,5, como a Ana explicou, é a mesma tabela que a Ana mostrou. É mantido o critério temporal, então a tributação continua acontecendo no momento da alienação, resgate, vencimento, liquidação da aplicação financeira. Vejam que, para a aplicação financeira, o legislador não se apartou da ideia de regime de caixa e disponibilidade financeira. Isso ele só fez para o lucro das entidades controladas. As perdas continuam não compensáveis com ganhos. A gente até sentiu em conversas com o pessoal da Secretaria de Reforma Tributária uma abertura para considerar, neste regime anual, a possibilidade de prever que perdas sejam compensáveis com ganhos, o que seria muito salutar no caminho de capturar a renda efetiva da pessoa física. E, assim como no regime de ganho de capital, a pessoa física pode compensar o imposto pago no exterior que tenha incidido sobre a mesma renda, desde que haja tratado ou reciprocidade. Então, a ideia geral das mudanças propostas é: vamos criar um regime novo, uma cédula nova, um anexo novo da declaração de imposto de renda para rendimentos de aplicação financeira, distinto do regime ou da cédula existente para tributar os ganhos de capital em geral.
no regime de ganho de capital, em geral, são revogadas aquelas duas previsões a que eu me referi. Custo de aquisição agora é em reais, se a legislação for aprovada, e não há mais a isenção para o ganho de capital na alienação de bens que tenham sido adquiridos na condição de não residente. Com esse pano de fundo, eu separei três casinhos, ou três casos rápidos, para a gente ilustrar uma possível discussão aqui de alguns pontos envolvendo a tributação de ganho de eu não. Voltou? Ah, então tá bom. Perfeito. O que eu quis comparar aqui? Como é que é ações em bolsa? Então, só para exemplificar, a pessoa física comprou ações em bolsa de valores, no cenário da esquerda, no da direita, não foi ela quem comprou, foi uma entidade por ela controlada, comprou, adquiriu ações em bolsa. E a ideia aqui é comparar no regime atual e no regime futuro, se ele for aprovado, como é que é a tributação numa eventual venda. Na alienação direta, no regime atual, esta venda é tributada como ganho de capital, com a tabela progressiva de 15 a 22,5, a tabela generosa, para usar a expressão que eu... ou talvez justa, com uma progressividade correta. Então, se for um ganho até 5 milhões, 15%, de 5 a 10, 17,5%, etc. Se a medida provisória for adotada, este mesmo ganho sai do regime de ganho de capital e passa a ser tributado como rendimento de aplicação financeira com a tabela progressiva pouco generosa ou mais injusta, que basicamente chega à alíquota de 22,5% muito rapidamente. Então, esta é uma primeira diferença. E, do lado direito, eu ilustro o que teria sido até a intenção da legislação que a Ana explicou no painel dela, sobre qual é o efeito da venda destas mesmas ações pela entidade controlada pela pessoa física. No regime atual, enquanto este ganho estiver contido no lucro da controlada e não for disponibilizado, como a Ana explicou, não há tributação desse ganho. Há um diferimento e a tributação só acontece quando a controlada efetivamente promover a distribuição. Por outro lado, no regime futuro, o lucro desta controlada é tributado automaticamente em 31 de dezembro. Lógica do legislador, que a Ana explicou, essa controlada ou ela está em paraíso fiscal, ou ela tem renda passiva, ganho de capital é renda passiva, listado como tal. E aqui aparece o que teria sido o objetivo do legislador, que é nivelar o tratamento nos dois cenários. Então, vejam, no cenário da esquerda, 22,5%, cenário da direita, ainda que a alienação tenha acontecido ou tenha sido realizado pela controlada, mesmo resultado. Aquele ganho é tributado no Brasil também pela alíquota de 22,5%, como se a controlada não existisse. Mas esse nivelamento, e aí vem o ponto do lucro não realizado, ele não é perfeito. Por quê? Porque essas ações em bolsa que estão ali na controlada, a controlada, ao aplicar o princípio contábil brasileiro, ela é obrigada a fazer marcação a mercado, ou, na linguagem técnica da contabilidade, avaliação a valor justo do valor dessas ações enquanto essas ações estão mantidas em carteira. E essa avaliação a valor justo pode ser positiva ou negativa, mas se ela for positiva, ela já vai compor o lucro da controlada e será tributada aqui antes da alienação. Esse é um ponto que tem sido levantado desde o início, e é um ponto que mostra que esse regime da MP 1171 não é um regime de transferência fiscal puro, porque se ele fosse, a tributação seria exatamente igual à da pessoa física. Mas há até uma cogitação, e Ana e eu ontem nas conversas, até há o
pessoal do Poder Executivo é sensível a isso e até considera, eventualmente, uma opção de transparência, por exemplo, que permita nivelar o tratamento. Mas esse exemplo mostra que a tributação do lucro não realizado pode deixar a situação da controlada no exterior não igual ou neutra à situação da participação detida diretamente pela pessoa física, mas, na verdade, pior ou mais gravosa, o que não é coerente com a ideia de neutralidade que motivou a medida provisória 1171. Um segundo caso, e são só 3, e eu já estou com o tempo esgotado, né? Então eu vou falar de um e a gente pode deixar, eventualmente, o outro caso para os debates. Um segundo caso que é muito comum na experiência envolvendo estas entidades no exterior é o da redução de capital promovida pela controlada no exterior. A pessoa física tem uma entidade controlada, ela tem lá aplicações financeiras, e a entidade controlada reduz o capital em dinheiro. Tá? Ali no quadrinho da direita, onde está aplicações financeiras, pensa em dinheiro. Historicamente, se entendia no mercado, e se entende até hoje, que esta é uma operação sujeita à apuração de ganho de capital. Se o valor da redução de capital exceder o custo histórico da pessoa física proporcional às cotas ou ações extintas, este ganho fica sujeito àquele regime que eu expliquei, com alíquotas de 15 a 22,5. Mas nos últimos anos, na verdade em 17, depois posteriormente em outras ocasiões, numa solução de consulta, a COSIT manifestou o entendimento de que a tributação aplicável a esse ganho, só que aqui ganho entre aspas, não seria a do regime de ganho de capital, mas sim a do regime de carnê-leão. A gente não falou do carnê-leão aqui hoje, mas o carnê-leão é o regime geral para a tributação de rendimentos de fontes no exterior. O dividendo, por exemplo, a Ana explicou, é tributado pelo carnê-leão 27,5. A Receita Federal entendeu que eventual excesso na redução de capital em comparação com o custo histórico, apesar de ser um ganho na acepção que a gente sempre conheceu, né, valor de alienação menos custo de aquisição, ele deveria ser tratado, ou ele deveria estar sujeito, não ao regime de ganho de capital, mas sim ao regime do carnê-leão. Houve até uma decisão do CARF, no único caso que eu conheço, isolada ainda, mas no mesmo sentido. E esse entendimento, ele é fundamentado ou sustentado na interpretação, na aplicação literal do dispositivo que regula a tributação de ganho de capital, e está muito pequeno na tela, mas vocês vão receber isso depois. Mas, basicamente, o texto normativo que regula ganho de capital hoje, ele trata de ganho de capital na alienação. E a Receita Federal entendeu, na solução de consulta, que a redução de capital não resulta em alienação. Mas, ao mesmo tempo, a norma do carnê-leão, que tributa rendimentos, também não encaixa perfeitamente o que seria esse excesso na redução de capital. Então, você poderia considerar que esta situação não se subsume perfeitamente a nenhum dos dois dispositivos. Mas, numa interpretação sistemática e até considerando a coerência terminológica usada pela legislação, o que nós temos aqui é um ganho. A solução de consulta claramente diz que o que se tributa é o excesso. Se é um ganho, o regime mais afeito a tributá-lo é o regime de ganho de capital. Ainda que você possa entender que a operação de redução de capital nem sempre, do ponto de vista do direito privado, caracterize uma alienação. Nem sempre, numa redução de capital, há, por exemplo, o cancelamento das ações. Então, parece, e essa é uma leitura que parece muito razoável, que, ainda que literalmente não haja um enquadramento em nenhum dos dois dispositivos, a leitura sistemática, a leitura conforme ao CTN, a ideia de tributar só o acréscimo patrimonial, é a leitura que considera aplicável o regime de ganho de capital. A boa nova da medida provisória 1171 é que ela se posiciona a respeito e estabelece claramente que a redução de capital é um evento que sujeita o ganho à tributação pelo regime de ganho de capital. E faz isso, inclusive, esclarecendo que a variação cambial se inclui
no ganho de capital, e usa uma expressão feliz, a meu ver, que está grifada ali, que é inclusive por, o que indica que a redução de capital, no fundo, é espécie das demais, ou é um dos tipos de alienação, baixa ou liquidação, como que é esclarecer, inclusive, o entendimento para o passado. A minha visão é de que, mesmo sem a medida provisória, o regime correto aplicável aqui é, sim, o de ganho de capital, e não o de carnê-leão, mas já há autos de infração, a gente conhece, envolvendo esta matéria. Vou parar por aqui, para dar tempo para os meus colegas falarem também. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo. Excelentes os exemplos. Realmente, essa questão da MP, no fim, ela acaba sendo boa para reiterar o argumento de que se refere a tratamento de ganho de capital na redução de capital. Apesar do fato que o lado ruim é que agora a gente não tem mais a tributação com base no regime de rendimentos oriundos de moeda estrangeira ou em reais. Mas é o que temos. Eu vou passar a palavra, então, para o Bruno Peixoto, que vai tratar do tema paraísos fiscais, lista e consequências. Bruno, a palavra é sua. Perfeito. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Agradecer ao professor Heleno, ao Dr. Gustavo Brigagão, ao Marcos Catão, presidente da IFA Latinoamérica, pelo convite. Eu acho que o grande ponto dessa medida provisória, muitos esperavam, eventualmente, que, trazido à baila a introdução da CFC nela, tu tivesse também uma diferença, eventualmente, em países com tributação favorecida, uma diferença na tributação em países com tributação favorecida e países fora da lista de tributação favorecida do Brasil, como é o caso, por exemplo, no IR-Fonte, que foi discutido no painel brilhantemente presidido pelo Dr. Edgar, que está aqui na primeira fileira, o que não é o caso. Tudo se equiparou, como é a regra de hoje, inclusive. Não é? Hoje, o contribuinte que investe no exterior, criando uma empresa offshore, ou investindo num fundo offshore em paraíso fiscal, ele não tem uma diferença de tratamento vis-à-vis estando num país fora da lista ou mesmo num país contratado com o Brasil, exceção feita, obviamente, a questão da possibilidade de compensar prejuízo, compensar o imposto pago fora do Brasil. Então, quando a medida provisória 1171, convertida na 1172 e agora no projeto de lei de conversão 15 de 2023, ele trouxe a questão do paraíso fiscal, ele faz menção à lista, à lei 9430 de 96, que tem lá a determinação do que é o regime fiscal privilegiado ao Brasil, e cita que foi recentemente modificado, inclusive a alíquota, que saiu de 20%, como era tradicionalmente, para 17% de tributação efetiva. E isso, ou seja, e dentro dessa lista, cria-se a Instrução Normativa 1037 de 2010, que com as suas atualizações subsequentes, hoje, nós temos 68 países e 15 regimes fiscais privilegiados dentro dessa medida. Então, quando a MP entra em vigor, passa a vigorar, objetivamente tinha-se uma grande discussão de clientes nossos dizendo, poxa, vamos mudar para o Canadá, vamos mudar para Luxemburgo, vamos mudar para o Uruguai, países que fogem da lista de paraísos fiscais, porque tradicionalmente nos países da OCDE, tu tens uma diferença clara de majoração da alíquota quando o investimento em renda passiva entra através de paraíso. Portugal, a alíquota é majorada. Chile, a alíquota é majorada. México, a alíquota é majorada. Então, essa eu acho que foi uma boa, entre aspas, solução do legislador. Por quê? Porque acaba fazendo com que o contribuinte não tenha que requalificar ou refazer toda a estrutura daqueles que já existem de investimento. Eu acho que tem esses outros pontos que foram muito bem discutidos anteriormente, que a questão do lucro apurado vis-à-vis o lucro realizado e não realizado, que precisam ser eventualmente enfrentados, mas esses pontos eu diria que são muito importantes. E também a discussão a partir de então, o que passa a valer é a lista da Instrução Normativa 1037 e as eventuais os futuros acréscimos, ou é a definição efetiva da Lei 9430. Por quê? Porque regimes fiscais privilegiados, existem N que não estão previstos na Instrução Normativa. O Canadá tem o regime de Limited Partnerships, a Inglaterra tem esse mesmo regime, as Ilhas Canárias, enfim, tu tem N
jurisdições que possuem claramente um regime fiscal privilegiado que não estão contemplados na instrução normativa que a Receita Federal hoje se baliza com o IR-fonte, que também foi discutido aqui anteriormente em outros painéis, por exemplo, quando da remessa ao exterior. Um ponto importante que a Ana comentou é que, mesmo assim, em função de pressão da OCDE e demais, os países do Caribe, da Europa, considerados como de paraíso fiscal, eles introduziram na legislação deles uma série de novas obrigações chamadas de classificação de substância econômica, para que pudessem estar fora da lista, da blacklist da OCDE e assim demais. Então, esses pontos são importantes por quê? Porque o contribuinte vai ter que se adaptar a eles com ou sem MP. Então, por exemplo, tu tens jurisdições hoje que obrigam o balanço contábil, ou passam a obrigar o balanço contábil sendo protocolado e registrado na jurisdição. Se vocês olharem a premissa da lei inglesa que foi aprovada no parlamento inglês, que agora os territórios ultramarinos britânicos precisam introduzir, em teoria o balanço deve ser público, que são pontos de discussão que eu acho que são importantes. Por quê? Porque tu crias uma publicidade que muitas vezes o próprio contribuinte não gostaria que um terceiro, que não é a Receita Federal do Brasil, tivesse acesso a toda essa informação pública. Um registro de diretor, registro de beneficial owners, tudo isso sendo implementado rapidamente. Dentro desses e outros detalhes são curiosos, por exemplo, para cumprir o Pillar 2 da OCDE, Bahamas acabou de introduzir no parlamento local uma norma que introduz o imposto de renda na ilha, a alíquota de 15%, não para as empresas de renda passiva, mas para aquelas empresas que efetivamente têm operação local, passam a tributar dessa forma. Então, há claramente um movimento nesse sentido, e que é importante que isso fique claro à medida que a gente avança na regulação da MP 1172, se ela vier a ser concretizada, ou, como bem disse a Ana antes, eu tenho certeza que, se não for ela, cedo ou tarde, as CFC vão entrar no Brasil. Então, esses pontos são muito importantes, na minha opinião, quando se cria ou quando se avalia fazer essa estrutura. O Uruguai tem outro exemplo também, porque foi aprovada uma lei agora. O Uruguai, historicamente, tem um regime territorial de renda, tem um tratado que já foi assinado com o Brasil, mas ainda não foi publicado aqui no Brasil. Por exemplo, aprovou uma lei onde os grupos multinacionais, são 2 ou mais empresas, eles vão obrigatoriamente na substância local, com o diretor local, com empresa local, cumprindo a questão que a Ana comentou no início, passa a ter a renda global tributando a 25%. Então, são pontos que, na hora de fazer esse planejamento com essa alteração legal brasileira, é fundamental também olhar que os demais países também estão implementando e sofisticando a sua norma tributária. Então, essa é um pouco a minha mensagem e algumas reflexões que eu faço, que eu entendo são importantes. Como a Ana comentou, haverá aprovação da medida provisória com o texto atual. Eu até fiz uma brincadeira, eu até estou aliviado que a medida provisória ainda está vigente, porque eu não sei se vocês vão se lembrar, mas em 2013, se não me falha a memória, era o 3º congresso da BDF, aqui mesmo no Otton, e existia a medida provisória 627 de 2013. Acho que era lembro que estava o doutor André Andrade no painel e alguns mais eu não estava. E era muito engraçado, por quê? Porque havia todas as apresentações prontas pela 627, 2 dias antes, 1 dia antes do painel, a Câmara dos Deputados simplesmente suprimiu, fez um delete em todo o capítulo que só se tratava de tributação no exterior. Então era um painel que a gente podia estar aqui falando do jogo do Grêmio do Flamengo, que era para ser mais adequado. Mas, enfim, felizmente essa discussão ainda segue, e isso é importante. Outros pontos também que são importantes, talvez, eu acho que isso é um pouco mais improvável, mas quando se discutia, por exemplo, à época, a medida provisória 627, e muitos países da OCDE adotam, países com tratado com determinada substância segue com o diferimento. Isso não está previsto na medida provisória 1171, 1172. Pode ser ingressado num eventual projeto de lei futuro, se essa medida não prosperar, não pode. São discussões que eu acho interessantes que se tenham.
E, além disso, e aí indo um pouco mais além, e já para a segunda etapa dessa maratona de reforma tributária que nós estamos tendo, que é a reforma tributária do imposto de renda, na eventualidade que entre a tributação a dividendos, e dentro dessa premissa que tu possas ter, como foi o primeiro projeto do então ministro Paulo Guedes, à época, tendo uma sobretaxa de 10% na distribuição de dividendos. Hoje, quando nós estruturamos virtualmente todas as grandes empresas, startups, entram no Brasil, criando uma estrutura muito clássica, listados em bolsa, que era uma estrutura de Cayman. Hoje em dia, as empresas de Cayman, muitas empresas brasileiras fizeram IPO na Nasdaq e New York Stock Exchange através de entidades de Cayman, que tem uma entidade em Delaware, que essa entidade de Delaware é que vai entrar no Brasil, que entra no Brasil controlando a subsidiária brasileira. Bom, qual o ponto? O ponto é que as LLCs americanas, sem substância, sem sócio americano, transparente para efeitos fiscais, elas são consideradas, estão entre os 15 regimes fiscais privilegiados do Brasil. Então, será tempo de já lançar esse assunto a novas estruturas para discussão com os clientes ou não? Enfim, eu acho que são essas reflexões que são importantes. E obrigado novamente a todos. Muito obrigado, Bruno. Excelentes esclarecimentos aí, um tema que é super importante, porque acho que a maioria dos brasileiros que investem no exterior, boa parte deles investe em paraíso fiscal, então realmente é um tema que tem que estar super antenado. Como a gente está aqui correndo com o nosso tempo, eu vou passar a palavra então para a doutora Priscila, que vai falar sobre estruturação de trusts e efeitos na tributação do IRPF. Por favor, fique à vontade. Por favor. Então, vou ter que falar daqui mesmo. Vocês estão me ouvindo? Então, tá bom. Obrigada, Antenori. Acho que vou esperar um pouco a apresentação aqui entrar. Primeiro, eu queria agradecer ao pessoal da BDF. Tá ligado? Não. Se você quiser, não, para mim tá ótimo. Então, tá bom. Então, eu vou começar agradecendo o convite por estar aqui ao pessoal da BDF, na pessoa do Dr. Gustavo Brigagão, Heleno Torres. Vou ficar com esse. Alô? É bem melhor. Então, tá bom. Vamos nesse aqui. Então, agradecer então, o pessoal da BDF pelo convite, também a organização, a doutora Ana Carolina Monguiló, muito obrigada. E falar que eu estou muito feliz de estar aqui com amigos tão queridos, como disse a Ana, né, para tratar desse tema que a gente achou que ia morrer e se tornou, digamos assim, palpitante de novo, pelo menos até a semana que vem, né, para a gente ver se vai passar ou não. Mas o meu papel aqui é a gente falar um pouco da questão dos trusts, né? Talvez muita gente aqui já tenha familiaridade com o tema, mas talvez valha a pena a gente fazer uma pequena introdução para dizer o que é essa figura do trust, como ela surgiu e por que o projeto de lei de conversão agora da MP 1172 é tão relevante ao tratar desse assunto e quais são as novidades que ele traz. Então, quando a gente fala de trust, a gente sempre está falando de um arranjo de direito estrangeiro. Que arranjo é esse? É um arranjo pelo qual uma pessoa física pode, por exemplo, passar a propriedade de seus bens a um terceiro, que vai administrá-los em benefício de alguém apontado pelo próprio instituidor, que a gente chama de settlor. Tá? Então, existe uma transferência da propriedade formal do bem, mas o benefício econômico da operação não se transfere ao trustee, que é essa pessoa que gerencia os ativos. Na verdade, ele está ali praticamente como um gerente, um administrador, e o benefício econômico é todo dessa pessoa que é apontado como beneficiário do arranjo. Quando a gente fala em trust, muita gente, às vezes, pensa em estruturas um pouco estranhas, feitas com objetivos fiscais, de se esconder patrimônio, etc. Mas a verdade é que a figura do trust ela tem um objetivo pretamente sucessório e patrimonial. Então, na verdade, a figura do trust ela surge na época das cruzadas, né? Lá na Inglaterra, o pessoal ia para a guerra e falava, poxa vida, estou indo, não sei se eu volto, como é que eu faço para proteger minha família? Buscavam, então, uma pessoa de confiança e diziam, olha, esses aqui são os meus bens, quero que você administre dessa forma na minha ausência,
E caso eu não volte, por favor, entregue a X, Y, Z, que são as pessoas que eu indiquei. Então, essa é a origem do arranjo do trust. Tá? A particularidade do trust para a gente, qual é? É que quando ele lida com a questão da propriedade, obviamente eu não estou olhando para um conceito de propriedade como a gente tem, por exemplo, no direito romano. O que a gente tem ali é uma divisão da propriedade, da titularidade, na verdade, de um lado formal, e do benefício econômico de outro. Por isso que, quando a gente olha para esse arranjo, a primeira pergunta que vem para a gente é: mas quem é o dono do trust? Né? A primeira coisa que a gente pergunta quando alguém diz: tem um trust, mas de quem é? Difícil responder. Né? De quem é esse ativo que está lá, de quem são esses rendimentos. Dependendo até das características do trust, a gente vai ver que é muito complicado definir a quem pertence, de quem é a titularidade ou o benefício daqueles ativos. E a outra pergunta que a gente se coloca é: bom, entendi, eu tenho ali um trustee, eu tenho alguém que está em posse desses bens, ainda que não seja deles. Mas a que título esse bem é transferido ao trustee e depois, eventualmente, ou volta para o instituidor, ou é passado para o beneficiário? Então, essas são as duas perguntas centrais que vira e mexe as autoridades fiscais ou o próprio contribuinte tem que se esforçar para responder. Né? E quando a gente pensa em trust, eu acho que é muito importante a gente diferenciar entre dois tipos, que são os trusts revogáveis e os trusts irrevogáveis. Os trusts revogáveis são aqueles em que o instituidor tem poderes, por exemplo, ou para cancelar o contrato, cancelar o arranjo, pedir retiradas, instruir, muitas vezes ele tem esse poder de instruir, na verdade, o trustee sobre como aqueles bens devem ser gerenciados, como é que eles têm que ser aplicados. Então, o trust revogável, eu acho que a característica principal é: o instituidor não se afasta completamente da gestão ou ingerência sobre os bens. O trustee até está ali fazendo isso, está em nome dele, mas o instituidor, quando quiser, pode ter de volta aqueles recursos. Então, essa é uma característica primordial. Quando a gente está falando de trusts irrevogáveis, a gente está falando de um arranjo em que o instituidor efetivamente deu um passo para trás e se afastou da titularidade daqueles bens e abdicou dos direitos que ele teria em relação aos frutos e aos bens propriamente ditos. Então, normalmente, ele dá um passo atrás. Tá? A primeira ocasião em que as autoridades fiscais efetivamente disseram alguma coisa sobre o trust foi em 2016, quando a gente teve o Programa de Regularização Cambial e Tributário, chamado RERCT, né? Que foi o programa que incentivou, então, os contribuintes que, até então, tinham bens no exterior que não estavam declarados, a trazer isso para a própria declaração, pagando, então, ali um imposto de renda a uma alíquota majorada, para, obviamente, ter uma proteção contra dois crimes, na época, que ficariam caracterizados pela não declaração desses bens, que era tanto o crime de evasão de divisas aqui, que se caracterizava pelo fato de eu não ter declarado isso ao Banco Central do Brasil, e também do ponto de vista de crime contra a ordem tributária, por eu ter bens, direitos, rendimentos ali que nunca haviam sido declarados. Tá? Então, o que se dizia na época do RERCT? O RERCT dizia: bom, o titular dos bens tem que ir lá e tem que declarar. E a pergunta que vinha de novo é: quem é o titular desses bens? O que o fisco deu a entender naquela época? Ele soltou perguntas e respostas a respeito do assunto para tentar endereçar esse tema. E, ao falar dos trusts revogáveis, o que ele dava a entender? Que o trustee ele nada mais é ali do que uma interposta pessoa. E que o trust não era um bem em si, como efetivamente ele não é. Ele é um acordo, ele não é uma entidade. Nesse sentido, o que se orientava o contribuinte a fazer? Bom, o contribuinte vai lá, e ele vai declarar os bens e direitos que estão dentro do trust. E, a partir daquele momento, uma vez regularizado, o que ele vai declarar? Os rendimentos e ganhos de capital advindos desses bens que estão no trust. E esse arranjo me parecia funcionar muito bem em relação aos trusts revogáveis, porque, se efetivamente o titular tem o poder de chamar, de fazer um resgate, de liquidar aquele arranjo, ele ainda tem uma certa ingerência. Então, me parecia apropriado você efetivamente ter o settlor declarando esses bens e direitos. Uma situação um pouco diferente era dos trusts irrevogáveis. E tanto o assunto era complexo que, naquela época, o fisco ele não disse nada a respeito dos trusts irrevogáveis. Tudo que ele dizia é: bom, se tiver um trust revogável, alguém declara.
Alguém quem? O beneficiário, o titular, quem é que tem que declarar isso? O fisco só dizia, eu quero que alguém declare. E uma questão que se colocava é, poxa vida, mas se eu sou o beneficiário, nem sempre eu sei quem é... na verdade, nem sempre eu sei que eu tenho um trust revogável do qual eu tenho direitos. Na verdade, muitas vezes isso é feito pelo patriarca, que, até o momento de sua morte, nem quer que os filhos saibam que tem um determinado patrimônio à disposição deles. Então, existia aí até uma dificuldade prática em se estabelecer, por exemplo, essa declaração. E outra questão que a gente colocava é que, muitas vezes, nos trusts irrevogáveis, você não tem, na verdade, uma outra questão, que é o seguinte, além do acesso à informação nos trusts irrevogáveis, você, além de não conseguir declarar, você nem sempre tem informação do trustee. Você não tem esse acesso para pedir a documentação, enfim, para se colocar tudo o que você precisa. Então, realmente ficou ali uma questão mal parada, essa questão do trust revogável. Tá? Tanto essa questão ficou mal parada, que o que a gente viu depois disso? Uma série de manifestações, tanto da Receita Federal, quanto, na verdade, até do Judiciário, onde esses conceitos apareciam bastante misturados, e onde eu tive, efetivamente, uma discussão sobre o que tem que declarar, quem tem que declarar, e a que título esse patrimônio vem para mim. Quando eu estou falando de um trust revogável, se a gente pensar, por exemplo, nessa questão da transferência da titularidade, eu acho que a gente tem um conceito um pouco mais fácil. Por quê? Porque, se, na verdade, eu estou declarando, eu sou o beneficiário, tudo continua sendo meu, parece claro que não houve uma transferência patrimonial para ninguém. Então, no momento da instituição do trust, não há que se falar em doação, nem nada disso. Por outro lado, quando quando o instituidor, que também é beneficiário, falece e todo aquele ativo que está no trust passa para alguém, na verdade, ele deveria passar a que título? A título de herança, como qualquer outro bem que está na minha declaração de imposto de renda. Já que a opção foi por tratar o trust como transparente e todos aqueles bens são meus, o processo de sucessão deles, para fins de TCMD, para fins brasileiros, a lógica deve ser a mesma. O que eu recebo é uma doação sujeita ao ITCMD, e, se eu receber aquilo por custo, não deveria haver tributação pelo imposto de renda. Ok? Com relação aos trusts irrevogáveis, eu já tenho a situação oposta. Por quê? Porque, na verdade, se eu abdiquei de direitos em relação àquele patrimônio que está no trust, na verdade, é como se eu tivesse feito uma doação no momento que eu instituí aquele arranjo. Mas, se eu fiz uma doação no momento que eu instituí aquele arranjo, para quem que eu fiz, eventualmente, essa doação? Foi uma doação para o trustee? Não me parece, não é correto esse conceito, porque o trustee está ali simplesmente gerenciando aquele patrimônio. Na verdade, até se houver algum procedimento contra o trustee, alguém tiver um crédito, ninguém pode ir lá e usar o patrimônio que está com o trustee para satisfazer o seu crédito, porque aquele patrimônio é um patrimônio separado. É, na verdade, uma doação aos beneficiários do trust? Pode ser, mas eu posso ter trusts em que o beneficiário, por exemplo, ainda não está definido. Ele é, por exemplo, um trust discricionário, em que o trustee pode escolher uma entre algumas pessoas para direcionar aqueles recursos. Eu posso ter os trusts, por exemplo, em que, assim, ok, esses fundos vão ficar para os meus netos que irão nascer. A pessoa ainda não existe. Então, para quem que ocorreu essa doação? Todas essas questões são questões que estão pendentes. Por outro lado, o que acontece se, ok, a pessoa que instituiu um trust irrevogável faleceu e ficou estabelecido que os recursos do trust deveriam ser distribuídos periodicamente para uma pessoa física que é beneficiária, para fins, por exemplo, de saldar suas despesas. A pessoa que recebe, ela recebe um rendimento, aquilo continua sendo um resultado da herança, da sucessão, a que título que aquilo tem que entrar na sua declaração de imposto de renda? Tudo isso, até o momento, a gente não viu escrito em nenhum lugar. E é interessante notar que essa posição que foi adotada pela Receita no período do Herct, eu vou voltar um aqui, tá? Opa, como volta, gente? Então, tá bom, vou voltar um minuto. Pronto.
No período do RERCT, lembra que a minha regularização ela não era só junto à Receita Federal, ela era também junto ao Banco Central do Brasil. Então, quando eu falava dessa regularização, a gente imagina ou supõe que haja ali alguma coordenação entre Receita e Bacen. E é estranho notar que, quando eu declaro o trust para o Banco Central do Brasil, e eu tenho que declarar, existe um campo específico para você declarar isso. E você declara o trust como se ele fosse um bem separado, um item qualquer do seu patrimônio. Eu não tenho essa transparência que eu tenho quando eu falo, por exemplo, de Receita Federal. Então, já havia ali alguma confusão entre o modo correto como eu tenho que ver o trust. Tanto é que a gente até teve projetos aqui anteriores à MP 1171 e ao projeto de lei de conversão relativo à MP 1172, que buscavam regular a figura do trust e seus efeitos tributários. E é engraçado que, quando a gente olha, a solução que era dada ali ela é tecnicamente oposta ao que está agora na MP, a gente vai ver. A ideia era, na verdade, tratar o trust quase como se ele fosse uma empresa, né? Então, existe efetivamente aí um debate, uma incerteza sobre como tratar os valores que estão no trust. E, justamente por isso, a gente teve uma série, digamos, de manifestações, não foram tantas, mas foram algumas, que foram bem marcantes e que ilustram bem esse debate. Então, em 2020, o que a gente teve, por exemplo? A gente teve a solução de consulta 41 de 2020, que retratava um caso muito interessante. Então, era uma viúva que dizia, justamente como no meu exemplo, que o marido tinha falecido, tinha um trust no exterior, tinha indicado ela como beneficiária e que, de tempos em tempos, ela recebia, então, determinadas distribuições desse trust. E ela queria que os valores que ela recebia, fossem tratados, na verdade, como resultado de herança e que não tivessem sujeitos à tributação pelo imposto de renda. O curioso, na verdade, acho que, não sei se foi uma opção do advogado ali, mas não se explicava muito bem o contexto em que esse trust tinha sido instituído. Não se explicava se o marido era residente no Brasil ou no exterior, se aquele trust tinha sido objeto de regularização ou não, se alguma vez ele tinha sido declarado, qual era a origem daqueles bens. Então, se dizia muito pouco. Então, até talvez por uma insegurança, a Receita Federal acabou dizendo, olha, na verdade, os valores que você recebe são distribuições, são rendimentos plenamente tributáveis pelo imposto de renda. Aquilo que você recebe não é uma transferência patrimonial gratuita a título de doação ou herança. Então, pague 27,5% sobre os valores recebidos do exterior. Um caso curioso que ocorreu logo depois dessa consulta foi um caso, por exemplo, se eu não me engano, envolveu o Bradesco, envolveu uma instituição financeira, onde, num caso, uma situação muito parecida, tinha uma pessoa física que deveria receber no Brasil distribuições decorrentes de um trust no exterior. E a instituição financeira bloqueou recursos da conta da pessoa física para pagar imposto de renda, porque o banco ficou com medo de ser responsabilizado se não assegurasse o pagamento desse imposto, porque o banco é que tinha que, na verdade, ali instrumentalizar essa transferência. O contribuinte, na verdade, entrou com mandado de segurança para reaver esses valores e acabou conseguindo reaver. Mas existiu ali um medo efetivo da instituição financeira de ter alguma responsabilidade, e ela aplicou exatamente o entendimento da solução de consulta 41 para embasar o seu posicionamento. A gente teve depois um caso muito interessante, foi uma sentença da Justiça Federal de São Paulo, que era o caso de um filho que reportava que recebeu valores também de um trust no exterior, que tinha sido, na verdade, criado por seu pai e que tinha sido regularizado no âmbito do RERCT. O pai tinha regularizado o trust e ele, na verdade, por ser beneficiário, também tinha colocado na declaração de imposto de renda dele por um valor mínimo que era beneficiário. E falou, olha, eu sou beneficiário, o trust já foi regularizado, na verdade, o que eu estou recebendo é uma doação em decorrência desse trust. Na verdade, essa é uma operação que não está sujeita a imposto de renda, né? Na verdade, o valor que eu recebo, ele é uma doação e está aqui o ITCMD que eu paguei. E a Vara Federal de São Paulo entendeu, não, na verdade, não é nada disso. Não está claro para mim que o que você recebe é uma doação. Você recebeu de uma entidade no exterior, isso aqui, na verdade, é uma distribuição que parece ocorrer periodicamente para você, isso aqui está no seu imposto de renda, para mim, isso aqui é um rendimento.
Então, mostra, mais uma vez, como essa duplicidade da situação do settlor, de um lado, e, de outro, do beneficiário, e a falta de uma norma clara sobre como cada um deveria declarar, pode causar aí um ruído de comunicação, que foi percebido aqui pelo juiz e resolveu dizer, não, se isso está na sua declaração já, ainda que por um valor pequeno, na verdade é seu, não tem que se falar em doação aqui. Outro ponto que a gente acho que vale a pena lembrar é uma resposta à consulta emitida pela Cefaz de São Paulo, também falando sobre a questão dos trusts. Na verdade, aqui eles até dizem que há uma doação. É verdade, o valor que você recebe do exterior ele vem para você a título de doação. Mas tem um problema. Essa doação, primeiro que eu não sei, na verdade, se ela é do trustee no exterior, porque o trustee não é o doador. Mas, mesmo que fosse, a legislação do Estado de São Paulo diz que eu tenho que cobrar o ITCMD. E não me importa o que diz o STF sobre o assunto. E aqui, essa solução de consulta veio até depois do posicionamento do STF, dizendo que não poderia haver a cobrança do ITCMD, enquanto não houvesse lei complementar. Bom, como é que todas essas questões são resolvidas no projeto de lei de conversão relativos à MP 1172? Eu acho que o primeiro ponto ali que foi muito interessante é o reconhecimento de que, na verdade, quando eu tenho um trust revogável, a titularidade daqueles bens ela é do instituidor. Então, é ele que tem que declarar, e tem que declarar de forma transparente, como já havia sido orientado na época do Herct. Então, eu coloco ali todos os bens e direitos relativos ao trust e devo tributar os ganhos de capital e rendimentos decorrentes daquele arranjo. Quando eu passo o bem que está no trust para o beneficiário, aquela é, sim, uma transmissão gratuita, que ocorre ou a título de doação, se o instituidor ainda é vivo, ou a título de herança, no caso de morte do instituidor. Então, eu respondi as duas perguntas iniciais que causavam dúvida lá atrás, que é quem é o dono do trust e a que título os recursos são transferidos. E, no caso de trust revogável, que não havia sido abordado originalmente no texto da MP 1171, mas está agora no texto do projeto de lei de conversão da 1172, trata justamente dos trusts irrevogáveis, dizendo que, se o instituidor tiver aberto mão irrevogavelmente dos seus direitos, essa transmissão ao titular ela ocorre em momento anterior. E, a partir daquele momento, é o beneficiário, então, que deve declarar. O que a gente tem de aspectos polêmicos aqui, né? Eu acho que o aspecto mais polêmico que a gente tem em relação aos trusts é essa obrigação que se criou para o trustee de informar e disponibilizar recursos ao beneficiário ou ao próprio titular para pagamento do imposto de renda sobre eventuais rendimentos que estejam sendo acumulados dentro do trust. É uma previsão que, na verdade, é muito pouco prática, né? Porque a gente não tem jurisdição, o Brasil não tem jurisdição para, na verdade, exigir nada de um trustee estrangeiro. O trustee estrangeiro segue aquilo que está no documento de trust. Ele não tem autorização, muitas vezes, para fazer uma distribuição para se pagar qualquer imposto. Então, essa me parece uma previsão muito pouco prática e muito pouco exequível. É mais alguma coisa intencional, programática, talvez, para permitir ali algum tipo de conversa com o trustee. Mas, na prática, ela deve gerar muito pouco efeito. E se a gente for avaliar o que está dentro da MP e pensar se ela resolve todos os problemas que a gente vê no dia a dia em relação aos trusts, eu acho que resolve boa parte. Mas ainda podem existir situações em que não estão cobertas, na verdade, pela nova norma. Vamos pensar, por exemplo, nos trusts geracionais. Olha, esse recurso tem que ser dado ao meu neto que ainda não nasceu. Quem que é o beneficiário aqui, se ele ainda não nasceu? Quem é que vai declarar, no caso de ser um trust revogável? Essa pergunta não foi respondida. Vamos pensar, por exemplo, num outro tipo de trust. O trust para pagamento de despesas. Olha, eu quero que os recursos que estejam no trust sejam utilizados para pagar despesas educacionais dos meus filhos e despesas de saúde da minha esposa. Quem é o beneficiário do trust nesse caso, né, se eu tiver um trust revogável? Por quanto? Qual é o valor que essas pessoas têm que declarar? Em que proporção?
nada disso foi resolvido e está ali no projeto de lei de conversão. Tá? Mas eu acho que, apesar desses casos particulares, o projeto de lei de conversão andou bem, a gente precisava de uma regulamentação sobre trust, e acho que resolve, digamos, 90% dos problemas que a gente vê na prática, porque o que a gente mais vê são mesmo os trusts revogáveis. Tá bom? Peço desculpas pelo atraso aqui no tempo e agradeço aos meus colegas. Obrigada. Obrigado, doutora Priscila. Eu acredito que, pelo adiantado da hora, talvez a gente não tenha tempo aqui para as perguntas. Só fazer um comentário aqui rápido dos trusts. De fato, o tormento dos trusts é porque ele não é regulado pelo nosso direito civil, né? Então, a gente tem tantas dúvidas e, apesar de talvez com algumas imperfeições, pelo menos a MP tem o lado positivo de trazer alguma regulação para a parte tributária dos trusts e trazer um pouco de segurança jurídica para nós. A gente tem, na verdade, 2 ou 3 minutinhos, não sei se tem um tempo de palavra final. Alguém tem uma questão, por favor? Vamos lá, Duque Estrada, por favor. Eu chego aqui, vamos embora. Eu acho, assim, boa tarde a todos, obrigado aí pelas brilhantes palestras. Essa questão do trust, ela me levanta o seguinte, o trust revogável. O que eu entendo que você tem em relação ao trust revogável é um direito potestativo em relação ao trust, a hora que você quiser trazer aquilo de volta para você, mas aquilo pode não ser exercido. Como é que você vê a questão do princípio da disponibilidade econômica e jurídica da renda, quando eu transfiro a propriedade, porque ninguém está discutindo que a propriedade está no trustee, como é que eu vou tributar essa pessoa do settlor de uma renda que pode nunca ser dele? Porque só quando ele exercer aquele direito potestativo de revogar que ele vai estar realizando essa renda. Até então, aquilo está numa nuvem ali que pode ficar para ele, mas provavelmente ficará para o beneficiário do trust. Isso me incomoda muito. Eu estou tributando renda não disponível, né? E o outro ponto aqui, não sei se a Ana Cláudia tocou, o Gustavo, queria ouvir, é a questão na tributação das controladas, você tributar isso por competência. Você está tributando a pessoa física, você está desconsiderando a existência da pessoa física. Então, o lucro tem que ser apurado em regime de caixa. Imagina a marcação a mercado, a ação da Apple subiu para burro, o cara tem um lucro monumental. Qual dinheiro ele vai fazer para pagar esse imposto? Então, eu acho que a legislação ela é importante, mas ela precisa debater e evoluir, porque, na realidade, no frigir dos ovos, eu estou tributando pessoas físicas residentes no Brasil. E o princípio de imposto de renda de pessoa física é regime de caixa. É inadmissível tributar renda não disponível e renda apurada pelo regime de competência. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Está me ouvindo? Tá. Ótimo. Não, eu acho que você tem razão, mas eu acho que o princípio adotado aqui foi: eu tenho controle e posso, de alguma forma, pedir quando eu quiser aquela renda. Então, eu tenho controle, na verdade, sobre em que momento se dará essa disponibilidade. É um pouco a ficção que a gente tem também com relação às controladas. Então, justamente, aqui a gente está seguindo o mesmo princípio. Foi essa a premissa que foi adotada, mas eu concordo com você, que se a gente for olhar o princípio da disponibilidade da renda, a gente poderia, sim, discutir o assunto. Se tu fores olhar, Roberto, é exatamente esse mesmo princípio que, por exemplo, nos Estados Unidos tu tens, né? Um trustee revogável, tu vai tributar na pessoa física também. Antes de falar da questão do lucro disponível, né, um dos pontos, ontem, o Gustavo Haddad e eu, a gente estava numa reunião com o Daniel Lória, e um dos pontos que a gente levantou para ele era justamente que hoje existe, primeiro, que trust revogável, com a morte do instituidor, na maioria dos casos, vira irrevogável. E o segundo ponto é que uma coisa são os trusts existentes, e outra coisa, claro, o fisco não quer colocar uma regra, né, que eventualmente permita que todo mundo crie trusts irrevogáveis e indisponíveis para nunca pagar imposto. Só que a gente estava explicando para ele que tem muito trust que já está constituído, em que o instituidor não tem mais disponibilidade e o beneficiário também não. Você tem, por exemplo, a trava etária, super comum, que o beneficiário só a partir de 35, 40 anos entre ali como benefício. Você tem também a questão de pular uma geração, como a Priscila falou. Então, para eles pensarem se não seria o caso também de diferenciar
trusts existentes, dos novos e futuros trusts. Quanto à questão do lucro realizado ou não realizado, quando veio a MP 1171, a gente discutiu muito com o pessoal da Secretaria Extraordinária, né, de Reforma, a questão de que, olha, para a pessoa jurídica brasileira, se eu faço uma marcação a mercado, um AVJ, um AVP, né, avaliação valor presente, avaliação valor justo, eu excluo para IRPJ e contribuição social. Por que não poderia ser a mesma coisa para a pessoa física? Não foi um argumento que eu acho que se sensibilizaram muito, mas um ponto que foi levantado nessa reunião que eu estou me referindo ontem é que, assim, um ponto que ficou aí no final de sugestão seria ter uma transparência fiscal dessa empresa opcional, ou seja, se a tributação como PJ, da PJ no exterior, né, for muito ruim para mim, que eu possa, pelo menos, desconsiderar aquela empresa fora do Brasil e tributar como se a aplicação tivesse na pessoa física. O problema é que, na pessoa física, eu não tenho previsão legal para compensação de perdas. E aí também complica, ou seja, não tem saída perfeita. Ele pareceu, o doutor Daniel Lore pareceu assim, mais simpático em relação à tributação, né, do lucro não realizado em relação ao que é private equity, ao que é efetivamente tipos de investimento que são indisponíveis e tudo mais. Mas não fiquei com tanta esperança de retirar o lucro não disponibilizado da base do IR exterior. Tá? Eu acho que o seu ponto, Roberto, que acho que é perfeito, eu comentei um pouquinho. Se você quer evitar o diferimento pela controlada, você não pode fazer isso de um jeito que o lucro acabe sendo tributado antes do momento que seria se a própria pessoa física detivesse. Então, ficar tributando AVJ, ou resultado de avaliação valor justo, antes do evento de realização na controlada, ainda que você queira criar uma regra anti-elisiva, tributa a controlada, mas essa tributação não pode ser pior que na física. Para não ser pior que na física, você precisa adotar a transparência fiscal, é tratar como se o investimento fosse na física. Para isso funcionar de um modo harmônico, é preciso que tenha a compensação da perda também. Então, foi isso que nós falamos ontem. Há até a ideia, por exemplo, de um check the box. A pessoa física pode escolher fazer um check the box da controlada para tratar a controlada como se não existisse para fins fiscais. É anual. A ideia é todo esse regime de tributação de aplicação financeira na MP é anual, o que facilita compensar a perda. Foi exatamente esse o ponto que nós trouxemos. Ele mesmo reconheceu. É isso aí. Ele mesmo reconheceu que, como vai fazer uma consolidação anual, né, dos rendimentos e ganhos de aplicação financeira, que faria sentido que fosse também compensada a perda do ano, né, para que você tribute, no final do ano, efetivamente, a renda efetiva. Né? Roberto, eu vou pedir uma licencinha. Eu peço mil desculpas, de verdade, não é por minha causa. O tema é super interessante. Eu também gostaria de ficar mais, mas o pessoal da organização está comentando que vai precisar usar a sala para o próximo evento, até que tem que mudar as cadeirinhas, enfim. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Espero que tenham gostado. Parabéns aos palestrantes. Uma satisfação estar com vocês. E um bom resto de congresso para todos. Boa tarde.